noite, bom dia, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui, né, em participar desse momento. Meu nome é Juliana, sou mãe de... Eu tenho 2 menininhos, né, um casal, né, sou casada e empresária, né, nesse Brasil. Desafiador, porém motivante. Nada fácil, né? Nada fácil. Muito bem. Conta um pouquinho aí pra gente, né, a história aí da tua empresa, o teu empoderamento, né, a mulher cada vez mais aí galgando, né, e tomando um espaço aí na sociedade, no mundo empresarial. Você ontem falou um pouquinho pra mim, né, quem era o grande protagonista aí por trás da Juliana. É verdade. Na verdade, eu acho que meu pai nos empoderou, né, a mim e as minhas irmãs, sem nem saber que estava empoderando. Porque desde jovem ele sempre nos motivou muito. Me emancipou, colocou uma empresa no meu nome e disse que eu tinha responsabilidade de conduzir. Então, Então, desde o início, né, eu tive esse gatilho, essa ajuda, essa você pode, né? E eu sempre dizia, papai, eu quero trabalhar. Ele disse, não, porque você vai estudar. Você fica aqui só fazendo embalagem, ajudando aqui na loja, estude, termine seus estudos e você vai trabalhar. Engraçado, antigamente os pais falavam, termine seus estudos. Quando é que a gente termina os estudos? Pois é, nunca. Todo dia a gente aprende a coisa nova. Assim, aí como é que Bom dia, Jorge, porque sem a máquina não vai. O tocador da máquina aí é o Jorge Fernandes. Então, vamos começar primeiro conversando com o chefe da locomotiva, que é que faz a máquina andar. Léa, ouvintes da 860, a Rádio AM, Cidade, essa que eu conheci desde o começo, desde o fundador, desde de Miguelzinho, de Patrolina, essa turma toda que deu a Fortaleza, uma emissora desse quilate e desse valor. Léa, você é o concurso, dizia o Klaus Bordai, que ninguém pode botar ele nos concursos, que ganha todos. Então você é daquelas que é primeira e única. A Léa, onde ela está, a alegria está perto, o sorriso está de lado. Se ela tiver uma turma, a turma está empolgada. Então é isso que faz ela ser talvez a mais importante chefe de recursos humanos que eu já vi na minha vida. A Léa é daquelas pessoas que se você estiver perto dela, você pode ter tudo, até dor, mas você não está sem sorrir. Porque ela faz a festa, é igual a Romontilha, faz a festa sozinha. Certo? E é o bobinho da vida. Mil nenhuma utilidade. Tendo a Léa, você está com tudo. Agora, não tendo, não está com nada. E o Rominho também aqui do nosso lado, do lado esquerdo, que é o lado do coração. Rominho, você sinta-se à vontade. Do jeito que você vier, eu quero 3 palitos, como diz a Ana. Sou o homem do sertão e da noite, então aprendi a jogar porrinho. Então, do jeito que você vier, eu quero 3 palitos. Opa, isso é bom. Muito obrigado pela... É uma alegria. Você começar um bom dia desse é contagiante, né, Léa? Você é uma sortuda, realmente, e é uma sorte minha também estar aqui ao lado dessa mulher. Ela é inspiradora, tem uma energia diferenciada, bota a gente para frente, bota a gente para fazer, bota a gente para acontecer. É uma pessoa realmente diferenciada. É um prazer aqui. Léa, hoje, assim, acho que eu conheço a Léa já há bastante tempo, uns 7 anos, mas a gente se reencontrou tem 1 ano e um pouquinho. E não tem uma passagem dos nossos encontros, dos eventos que o executivo está fazendo, que ela não cite Seu Luiz Girão. Ela sempre tem uma excelente história, ela tem as melhores memórias, os melhores ensinamentos. O coração dela enche quando fala do Senhor. Eu acho que isso mostra como isso é recíproco e eu acho que aqui no estúdio a gente está bem contagiado. Então ninguém melhor para conhecer a história, né, e extrair aqui o melhor da história do Seu Luiz Girão nessa trajetória no nosso empreendedorismo cearense, né? Da Betânia, desde a sua fundação até hoje, ainda ativo, né, Léa? Hoje ele está em outros negócios, né? O Seu Luiz ele não para, não, gente. Diz assim, Betânia já está rodando, parou, deixa morreu. O filho lá, E aí, parou, morreu, ficou satisfeito, terminou a vida. Então você tem que estar sempre ansioso, sempre procurando. Que a ansiedade é a busca do futuro, né? Então eu estou sempre ansioso, porque se eu não tiver futuro, não tem nada. É verdade. Aí, Seu Luiz, conta um pouquinho como é que nasceu a Betânia, né? Lá, você quer saber do Era meu... 20 que chamou, 20 Ela quer saber do meu passado, para que você não pergunta do meu futuro. Pronto. Só porque eu estou velhinho, eu ainda tenho tanta coisa para fazer, porque 76 anos não é criança.
A minha mulherzinha nova dizia hoje, mas você é um menino velho. Mas realmente, eu quero saber do meu futuro. Pergunte sobre ele, porque o passado eu posso até ajudar você a contar alguma coisa. Mas a verdade é que a Bethânia é uma daquelas necessidades que você tem de complementar a sua vida, e deu que eu tive que ir para Xeramubim, assim, acho que como São Jorge foi para a Lua. A gente não sabe, mas está lá e tem o dragão e tem o cavalo, mas eu fui para Xeramubim para trocar um negócio que um empresário muito competente resolveu que não valia a pena trocar do Xeramubim, porque, olha, Xeramubim, você imagina que Xeramubim há 50 anos atrás, ainda hoje é difícil de vocês sobreviver no lugar de falta de água, então já está bem diferente. E a gente foi, e a gente simplesmente fez aquilo que você disse, a gente animou o processo. A gente fez com que as pessoas tivessem desejos. Se você criar o desejo na pessoa, se você deixar a pessoa empolgada, com vontade, você resolveu o problema. 100% dos problemas se resolvem quando você cria o desejo das pessoas. Qualquer que seja ele. Criou o desejo, equalizou as expectativas, está resolvido o problema da vida. Você, como uma grande gerente de recursos humanos, sabe. Se você o difícil da vida é equalizar as expectativas. Se você espera 5 e tem 10, você é feliz. Mas se você espera 6 e tem 2, você é infeliz. Então, equalize as suas expectativas, que a felicidade está sempre do seu lado. É isso aí. Vamos falar do futuro, né, seu Luiz? Então, como é que você está hoje, né? Hoje a gente sabe que a Flor da Já estou em campanha para governador do Ceará. Que história é essa? Esse homem, ele disse que ia para política. Foi para Brasília, inventou de ser deputado, gostou muito, não. Depois foi secretário. Porque tudo tem seu tempo, eu não ia fazer daquilo profissional. Não dá o mal do Brasil, é que os políticos viram profissionais. E aí esquece o povo, eles ficam numa altura tão distante, eles só recebem o povo por bilhete. Então, é isso que está faltando no Brasil, é mais político que entenda do povo. E às vezes eu tenho uma brincadeira, viu? Porque a vida aí tem que se divertir. Fazer os outros felizes é uma coisa, se você amanhecesse o dia pensando nisso, você ia dormir feliz. Porque não tem nada melhor do que você fazer alguém sorrir, alguém feliz, alguém... O pior que seja a situação momentânea daquela pessoa, se você conseguir que ela dê um sorriso, você já resolveu o problema daquele minuto. Eu quero dizer para você, Lé, que a brincadeira do meu futuro, a brincadeira de que a gente tem que se divertir, brincar, mas eu realmente quero falar de coisa séria, pensando em que esse país precisa de sair desse lenga-lenga e partir para frente. Certo? É para um lado, é para o outro. Não vamos sair do lado do esquerdo, do lado direito, vamos para frente. Por que é que não vamos estar para frente? E é isso que eu estou esperando. Com relação a Bethânia, eu posso lhe dizer que foram decisões tomadas por mim de aproveitar o potencial das pessoas. Eu não fiz nada mais na Bethânia do que você faz quando é contratada para ser chefe de recursos humanos, como você já foi da Unimed, né? Como você já foi da Bethânia, como já foi do Café Santa Clara e tantas outras atividades que ela exerceu. O que é que ela faz? Ela chega, mede o nível de satisfação da turma e vai elevando isso. Olha, fazer a obrigação já é importante. Você imagine se uma pessoa envolver a devoção na obrigação. Você tem que tirar daquele colaborador que ele faça não só a obrigação, mas que ele também faça a devoção, que ele se devote aqui. E aí, foi isso que eu fiz. Eu pegar, mas você dizer, esse fulano não presta, bebe muito, faz assim. Olha, a natureza ensina a gente, viu, Jorge? Quando uma planta está podre, um fruto está podre, o passarinho come do outro lado. Então é isso que você tem que fazer, aproveitar o outro lado das pessoas, que não tem ninguém totalmente podre. Certo? Por mais aputrecido, por mais putrefato que esteja a moral de uma pessoa, ainda tem lado bom e você tem que saber pensar. Até dos catanãs, eu digo esses nomes antigos, porque eu, quando falo em catanã, nem de vocês sabem o que era. Mas era o maior matador de gente de Calcaia quando eu era menino. Então as pessoas diziam assim, esse cara é um catanã. Era isso que eu quero dizer. Você não tem jeito, todo mundo tem salvação, desde que você consiga fazer, tirar o lado bom de cada um. O projeto da Fazenda Flor da Serra. Né? É o senhor que está liderando, né? Depois que passou o bastão. Antes da Flor da Serra, eu queria dar um spoiler aqui, sabe? Seu Luiz, quando ele... a gente conhece um pouquinho das histórias dele, que ele vai contando, né, de bocadinho, que nem diz, né, o Matuto no interior.
Mas ele, do negócio, não é só se aproveitar do negócio, é entender, porque quando o pessoal não falava dessa coisa, porque hoje o pessoal fala muito americanizado, umas palavras bonitas, né? Aí fala de ecossistema, de stakeholders. Naquela época, o seu Luiz já cuidava do ecossistema. Então, assim, ele pensava na sustentabilidade do negócio, né? E isso eu acho interessante, porque é um case que foi bacana e foi um aprendizado muito grande, você não precisa quebrar ninguém, né? Você precisa fazer sustentável o seu negócio. E lá no sertão, no interior, as pessoas mal tinham condições. E ele criou algo lá que é permuta. Hoje não vão se mudando, né? A gente faz a adaptação, porque a vida nada mais é do que você fazer referências, certo? E fazer analogia. Se você conseguir fazer analogia, veja esse Lula, ele vai falar quando você mesmo espera, ele está fazendo analogia. É um perigo, porque as pessoas, às vezes, ele não entende muito as pessoas menos favorecidas, que estudaram menos, tem um vocabulário de 1000 palavras, 1000 e poucas palavras, para você ele não vai entender nada que o Ciro Gomes diz. Mas, em compensação, ele entende as coisas que o Lula diz, porque ele faz analogia. É a cerveja, é não sei o que, e as pessoas entendem. Certo? E o que é que eu fiz também foi descer o nível de ser compreendido. O que é que adianta você falar bonito e de ser compreendido? As pessoas não entenderem. Então, o que é que eu fiz? Eu sabia que era difícil para o pequeno produtor ter uma vaca. Então, em vez de eu vender uma vaca que eu não tinha dinheiro, eu alugava uma vaca aí. E eu aprendi cedo na vida que os grandes se ganham muito dinheiro. Na época, vocês são muito jovens, mas existia uma máquina no mundo chamada Xerox. E hoje até uma cópia já se chama, vou tirar uma cheque. Na época, aquilo era só uma máquina que existia no mundo, só existia ela, não existia fotocopiadoras como hoje, e essa máquina, em vez de ela ser vendida nos escritórios, elas eram alugadas. Uhum. E eu aprendi que, olha, se a máquina não dá máquinazinha nova e se aluga, vale uma vaca que dá bezerro novo, fica se rejuvenescendo. Então, esse foi um grande projeto meu, e depois a revista, na época, o jornal Valor Econômico, que era praticamente o valor de hoje, conseguiu transformar isso no LIS, que é a Universidade aqui de Ceará, essa Faculdade de Economia, estudou o caso como uma das boas ações criativas de você alugar a vaca. Mas eu me lembro que eu aprendi isso com a minha velha mãe, que sabia que as pessoas menos favorecidas também não podiam ter uma máquina CIS. Ninguém podia ter uma máquina CIS para comprar. Então, o que a mamãe fazia? Alugava as máquinas, as pessoas faziam os bordados. Maranguape, você sabe que era a terra do bordado. Aqueles bordados com bastidor e tal. Então, a mamãe fazia o desenho, pegava os panos, as pessoas lá bordavam 100 panos, 20 era para pagar a máquina, os 80 era dela. Então, é uma forma que você cria e você usa a criatividade da pessoa e a vontade do outro, e simplesmente dá condição das pessoas trabalharem em casa, porque sempre foi difícil para a mãe educar o filho. E quanto mais pobre essa mãe é, mais difícil é educar o filho, porque ela não tem quem ajude. Principalmente no mundo de hoje, que a disputa por dinheiro é muito grande. Por isso é que o governo faz tanta creche, porque as mães precisam deixar os filhos. Se ela não deixa no ambiente seguro, vai deixar na mão do crime. Essa que é a verdade. Você só melhora o país se você melhorar as crianças. Se na minha luta, naquele tempo do Pisolé, vamos arrumar as crianças que só arrumam uma vez. Se você educar uma criança e educar uma pessoa, deixar uma pessoa estudada, como é que ela vai deixar o filho analfabeto? Não existe. Analfabeto só existe de filho que não estudou. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer grande estar aqui. Wagner, 45 anos, já completando 46, né? Em janeiro faço 46 anos de idade, com a trajetória na política que começou em 2009, né? Como foi falado aí. Mas antes disso, sou pai, sou casado, né? Tenho 2 filhos, sou filho do seu Joaquim, da dona Núbia, lá do João 23, com muito orgulho, com muita alegria. Sempre trabalhei desde muito cedo, comecei a trabalhar escondido do meu pai, viu, Leco? Com 14 anos de idade, criança. Comecei a trabalhar. Meu pai queria que eu somente estudasse, porque ele não teve a oportunidade de frequentar a escola. Meu pai nunca foi a uma escola, ele aprendeu a ler e escrever em casa, ele é de Oroz, e lá no distritozinho chamado Palestina ele foi criado e teve que ir embora para São Paulo em busca de uma oportunidade de trabalho. Chegando lá, ele levou minha mãe, minha irmã mais velha, que já tinha nascido, e por esse acidente eu acabei nascendo em São Paulo, mas me considero cearense, porque com 2 anos de idade eu já estava aqui na periferia, sendo criado ali no João 23, na rua Menino Jesus de Praga, onde eu estudei no colégio 4 de Outubro durante 9 anos, comecei lá na alfabetização, fui até
a 8ª série naquele tempo, que agora mudou tudo, né? Agora é o 9º ano, né? É. Passei no concurso para a Escola Técnica Federal do Ceará, sou técnico em eletrotécnica, trabalhei na área também, logo em seguida eu fiz o concurso para oficial da Polícia Militar, onde eu trabalhei por 12 anos e 7 meses, com muito orgulho. Trabalhei no interior, trabalhei na capital, trabalhei na parte do trânsito, né? Eu trabalhei na antiga CPRV, que hoje é o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, e tenho muito orgulho do meu período passado na Polícia Militar do Ceará. Muito bem, a gente vai falar aqui um pouquinho de sonhos, né? E quando a gente é criança, e até os 7 anos, a gente sonha muito, né? Sonha em ser aeromoça, policial, bombeiro, antigamente era esse sonho das crianças. E no final do programa você vai responder a pergunta de se você se deparasse com aquela sua criança lá de 7 anos, e ela olhasse para o homem que se tornou o Wagner, o que ela diria para ele? Mas isso aí você vai guardar, certo? Mas fala um pouquinho dos seus sonhos, né? Quando você era criança, sonhava, e hoje, enquanto adulto, quanto isso convergiu ou não com o que você idealizava? Você já imaginava que chegaria onde você chegou? Olha, eu sempre sonhei em ser jogador de futebol como toda criança, né? O jovem brasileiro é apaixonado pelo esporte, especialmente pelo futebol. Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Bato minha bolinha, mas longe de ser um grande craque. E queria ser famoso, né? Não me tornei famoso no futebol, não me tornei famoso em outra área, mas acabei ficando muito conhecido por conta da política. Eu acho que nessa parte a política acabou realizando um sonho meu. Eu nunca, quando jovem, pensei que iria trilhar uma carreira na área política. O sonho do meu pai era ser policial militar, mas como ele nunca frequentou a escola, ele acabou não tendo essa oportunidade. É muito engraçado, Léo, porque o sonho do meu pai era que eu fosse sargento da polícia. Eu tenho uma foto, tá até aqui no meu celular, uma foto eu com 4 ou 5 anos de idade, com a farda de sargento da polícia. De vez em quando eu posto essa foto no Instagram, faz um sucesso grande. E meu pai sonhava que eu fosse sargento porque ele morava num local cuja maior autoridade era um cabo de polícia. E eu acabei fazendo um concurso... Era no bairro, né? Lá no distritozinho da Palestina, em Oroz. E eu acabei realizando um sonho além do que ele sonhava. Ele queria que eu fosse sargento, eu acabei passando já no concurso para oficial. Fiz academia de polícia durante 3 anos, é um curso muito bom. A gente sai extremamente preparado. Sou bacharel em segurança pública, bacharel em direito também. Sou especializado em alguns ramos do direito. E acabei indo além do sonho do meu pai e além do meu sonho também. Nunca imaginei chegar tão longe. Estou muito feliz por tudo que eu conquistei até aqui. Esses dias eu recebi no meu Instagram uma mensagem muito engraçada. Uma moça entrou em contato e perguntou assim: Wagner, como é que você lida com o quase? Né? Porque eu quase fui prefeito. Em 2020 a gente perdeu a eleição por muito pouco. Né? Eu quase cheguei a alcançar alguns sonhos, e eu disse para ela que eu me apegava muito ao que eu já tinha conquistado enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto marido, enquanto profissional, porque se a gente fosse apegar só a parte ruim, você acaba se frustrando, acaba entrando numa depressão. E eu me lembro que na eleição agora, no primeiro turno à noite, eu já estava muito tranquilo, vi o resultado, não passei para o segundo turno. Muitas pessoas querendo me consolar e eu dizer, eu estou bem, pessoal. Já me consolei, já me acolhi. Não precisa me consolar porque eu estou de boa, eu sou muito bem resolvido. E o pessoal ficou 2, 3 dias ainda mandando mensagem, como é que você está, como é que você está? Eu disse, estou super de boa, já fui para o segundo turno ajudar o André na campanha que foi bem acirrada. Infelizmente a gente não alcançou isso, mas estou muito tranquilo em relação à minha vida profissional. Eu tenho dito muito que de todas as profissões, de todas as funções que eu desempenhei na minha vida, tem uma que eu sou mais apaixonado, que é de professor. E agora eu vou poder voltar para a sala de aula, vou ter um pouquinho mais de tempo para poder voltar. Estava vendo um monte de concurso que vai sair, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, e eu dou aula nessa área. Então eu vou ter a oportunidade de voltar para a sala de aula, ter contato com meus alunos e poder ajudar mais gente a realizar seus sonhos também. E essa vontade assim, do servir, porque o policial serve, professor a serviço. O político nem se fala, né? Porque quando você vai para o lado bonito da política, não é por ele, não é por algo maior. Eu acho que isso vem da minha formação, da minha base, né? Quem serve a Deus como eu sirvo tem essa característica muito forte. Eu sou cristão, adoro servir a Deus e adoro servir as pessoas também. Acho que ajudar o próximo a realizar seus sonhos é uma das maneiras mais bacanas de você servir. E eu tenho feito isso. Eu fiz isso como professor, fiz isso como profissional de segurança, fiz isso na Secretaria de Saúde lá em Maracanaú. Foi uma das experiências mais recompensadoras que eu tive na minha vida, essa experiência como secretário de saúde em Maracanaú. Eu ajudei muitas pessoas a recuperar sua saúde, ajudei muitas pessoas que estavam desacreditadas já dos equipamentos de saúde. Eu hoje vou almoçar com a gestora da UPA do Maracanaú,
E eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei lá, a UPA estava para cair na cabeça dos médicos, estava passando por um momento de grande dificuldade, e hoje a melhor UPA da região metropolitana é a de Maracanaú, graças à gestão da Nívia, mas também eu dei minha parcela de contribuição para que isso acontecesse. Então, estou muito feliz por tudo isso que a gente conseguiu servir. Espero continuar servindo ainda durante muito tempo. Rapaz, e a saúde, ela contamina, né? Eu passei 3 anos e 7 meses na saúde, é impressionante como ela... Se apaixona, né? Poder ver as pessoas que estavam doentes, recuperar a sua saúde, até porque é uma das áreas mais difíceis do serviço público. Eu, antes de assumir a Secretaria de Saúde, eu achava que a segurança era mais complexa. É muito complexo fazer segurança pública, mas nada se compara à saúde. Porque a saúde, é engraçado, Léo. Eu me lembro que a gente tinha uma fila lá em Maracanaú de consultas com determinada especialidade. Certo. Aí eu contratei o médico e a gente zerou a fila de consulta. Só que quando o médico consulta, ele passa a receitar medicamentos e a encaminhar para exames. Aí gerou uma fila de exames. Aí a gente foi tentar trabalhar essa fila de exames. Conseguimos zerar. Depois veio a fila de cirurgias daquela área também. Então é uma área muito complexa, a saúde. Eu tenho muito orgulho de ter dado minha parcela de contribuição. Foi 1 ano e 1 mês, mas a gente, junto com a equipe, conseguiu tirar Maracanaú de uma nota 5 para uma nota 9. Isso foi muito bom e a gente tem um reconhecimento da população de Maracanaú. O prefeito esses dias me ligou, rapaz, quer voltar aqui para a secretaria? Eu disse, não, vou viver uma nova experiência no próximo ano, em outra área também, eu acho que vai ser muito bacana. Muito bem, mas conta aqui um pouquinho do Wagner, casado com a... Casado com a Daiane. Daiane está lá em Brasília. A gente, na verdade, a gente está junto. Deputada, né? A gente não conta mais o tempo de casado, não. Tempo que a gente está junto, porque o relacionamento foi mais ou menos assim, lá. Conheci a Daiane no final de semana. 1 mês depois a gente estava morando junto. Que rápido. Foi bem intenso, né? Nossa relação bem intensa. E a gente se conheceu em janeiro de 2021. É o ano que eu estava saindo da academia. E agora a gente vai fazer 24 anos que a gente vive junto, casado. Entre casado, namoro, foi tudo muito rápido. Não teve muito namoro não, foi logo morar junto, né? Então, e tá até hoje. Tem 24 anos, graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema. Temos um casal, o Felipe e a Rayane. O Felipe está fazendo direito aí na Unifor, está na aula agora. A Rayane faz gastronomia. Que legal. À noite lá na Unicristo. Eu estou muito feliz pelos filhos que Deus me deu e pela esposa também. Que bom. Então vamos contar aqui um pouquinho de algum momento marcante, como histórias, experiências que tiveram um impacto significativo na sua vida. Eu acho que eu tive várias histórias na Polícia Militar, né? A minha vida como policial militar foi muito intensa. E eu me lembro que logo que eu passei no concurso da Polícia Militar, meu pai tinha uma arma legalizada, me deu de presente, né? Eu transferi a arma pro meu nome. E no dia que eu recebi a farda, foi muito engraçado. A academia aqui na Washington Soares, e eu morava no João 23. E eu me lembro que eu peguei o ônibus fardado, o orgulho absurdo de estar com a farda da Polícia Militar, com a arma na cintura. E eu desci 4 paradas antes da minha parada, lá no João 23, só para o pessoal me ver na rua fardado. O orgulho que eu tinha de estar vestindo a farda da Polícia Militar. Então, foi um dos momentos mais marcantes na minha história enquanto policial militar, foi esse momento que eu vesti a farda pela primeira vez, que eu pude receber a arma que o meu pai me deu de presente, colocar na cintura e poder ter dado uma parcela de contribuição em todos os locais que eu passei. Só para você ter ideia, quando eu terminei a academia, eu fui o 2º lugar da turma e existe uma tradição na polícia que os aprovados, eles escolhiam um local de trabalho conforme a ordem de classificação. O primeiro escolheu trabalhar aqui em Fortaleza e eu fui o 2º, escolhi trabalhar em Jaguaribe. E quando eu cheguei para minha mãe para dizer que eu ia trabalhar em Jaguaribe, ela perguntou se eu tinha perdido o juízo. Porque Jaguaribe lá atrás, na época da pistolagem, era extremamente complicado. Eu fui trabalhar em Jaguaribe, fiquei lá 1 ano e meio e graças a Deus não tive nenhum problema. Dei minha parcela de contribuição lá em Jaguaribe também. Trabalhei no batalhão de trânsito, trabalhei em vários quartéis da Polícia Militar, sempre na rua. Nunca fui de trabalhar no gabinete, tinha, logicamente, a parte administrativa, mas sempre trabalhando na rua com muito orgulho. Muito bem. Eu tenho um filho que é policial. Tem? Morro de medo. Toda vez que eu vejo ele falar, eu prefiro ele sem farda. O meu já está falando de ser polícia também. Eu digo, eita Deus. É mesmo? Vai ser delegado ou juiz? Está terminando direito, Está terminando direito, né? E referência? Quais são as suas referências aí? Como isso, né? Como elas moldaram a sua vida? Minha primeira referência é meu pai. Meu pai sempre acordou muito cedo. Meu pai acordava 4 horas da manhã, começava a trabalhar às 5 e só ia parar 10, 11 horas da noite. Muito trabalhador, muito dedicado em tudo que ele fazia. Então, acho que a dedicação que eu tenho hoje, eu puxei muito ao meu pai, né? Ele sempre foi muito de se cobrar, muito de estabelecer horários, de estabelecer metas em relação ao trabalho dele. E eu sempre usei isso para a minha vida. Quando eu fui fazer um concurso, eu estabeleci minhas metas.
né? Eu fiz, se não me engano, 7 concursos na minha vida, passei em 6, porque eu sempre fui muito disciplinado. E eu digo para os meus alunos em sala de aula, o segredo para passar em concurso não é você ser o mais inteligente, é você ter a melhor estratégia, você ter um bom material de estudo, você saber estudar, você se cercar de pessoas que dominam determinadas matérias. Você vai fazer um concurso, tem 10 disciplinas, você não domina tudo. Não dá, né? Eu sempre fiz grupos de estudo. Tinha um cara que era muito bom no português, tinha outro que era muito bom no direito, tinha outro que era muito bom no raciocínio lógico, e a gente juntava essas pessoas e estudava. Então, minha referência... É seu pai. É meu pai. Minha referência de vida particular é meu pai. Minha referência de vida política é o doutor Lúcio Alcântara. Foi um político que foi prefeito dessa cidade, foi governador, foi senador. Saiu da política com imagem limpa, imaculada, nunca se envolveu em nenhum escândalo. É uma pessoa que até hoje eu tenho uma relação muito boa, visita a casa dele, a gente bate muito papo. Então, é uma grande referência política, além do Roberto Pessoa, que é um prefeito já com 81 anos, com a disposição e um gás para trabalhar, que poucos políticos têm. Às vezes eu estou na rua com o Roberto Pessoa, eu fico imaginando, se Deus me permitir chegar à idade dele, chegar com a disposição que ele chegou. Porque o Roberto tem muita disposição, e acho que é isso que faz dele um cara extremamente atuante. Muito bom. Capitão, e assim, Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro dizer, Léa, que é um prazer enorme estar participando aqui da segunda edição do programa. Parabenizar a você pelo projeto do Executive Club, que agora está ganhando as ondas da Rádio Cidade. Muito bom projeto. Tive também a oportunidade de, em outra hora, também participar e falar aqui para vocês sobre a nossa trajetória, sobre a trajetória da Odontoarte. É uma trajetória que começou em 1998, a trajetória da Odontoarte, mas que veio da minha formação. Eu sou dentista, sou formado pela Universidade Federal do Ceará, já vão aí quase 35 anos de formação, com pós-graduação em ortodontia, MBA em gestão empresarial, MBA em planos de saúde, com formação em CEO pela Universidade, aliás, pela Fundação Getúlio Vargas. É casado e tem filho, será? Isso, exatamente, sou casada, digníssima, como você fala bem, está aqui ao meu lado, a Rosângela Oliveira, que é psicóloga, que é nutricionista, e que está conosco na Odontoarte, cuidando das pessoas, fazendo a gestão de RH e agregando muito, porque eu sempre digo que o principal ativo de uma empresa não está nos bens materiais, nos móveis, mas está nas pessoas. São as pessoas que fazem a diferença dentro de uma empresa. E está aqui a Rosângela cuidando muito bem desse principal ativo da Odontoarte, que são as pessoas. Muito bem. Tem filho, será? Temos 3 filhas. Eu vou deixar essa parte aqui para ela. Pronto, vamos lá. Tá, gente, bom dia a todos os ouvintes. Leia, Romi, muito obrigada pelo convite. E já queria deixar, assim, dito, né, claro, como foi boa a nossa recepção, como foi acolhedora ser recebido por vocês e pela grande Rádio Cidade aqui. Eu me senti em casa. Então, já queria deixar, né, assim, um olhar muito empresarial de organização aqui. Talvez o primeiro passo para você reter e atrair o talento na sua empresa é a acolhida. Desde o momento que ele pisa, que ele coloca o passo, né, que ele pensa e aquele local, e ele chega e confirma que ele é acolhido, que ele é bem recebido, que ele é incluído, isso já é talvez 60%, 70% da paixão de uma nova história, de uma linda história de profissionalismo. Aqui foi show de bola, parabéns à Rádio Cidade. Bom dia a todos os ouvintes, vou responder aqui a pergunta, sim. Nós já somos casados há 33 anos, temos 3 lindas filhas. Uma de 26 anos, hoje a médica, fazendo sua residência, uma escolha maravilhosa. E as gêmeas, 2 crianças de 10 anos. Muito bem, quem é a Rosângela? A Rosângela Oliveira é mãe, é esposa, é empresária, ama trabalhar também na área social. Uma multimulher, vamos dizer assim, né? Com quase todas, a grande maioria das mulheres, né? Muito bem. E, doutor Tadeu, como é que começou essa história aí? Vamos voltar aqui um pouquinho o tempo, lá na década de 90, né? Para chegar nesse império aí
você vem construindo aí, desbravando, né? É verdade. A história da odontoarte, eu sempre digo que ela tem tudo a ver com minha formação em odontologia. E a minha formação em odontologia, ela vem muito da minha história de vida. Eu, ainda muito menino, adolescente, acompanhava a minha mãe para ir marcar consultas para o dentista no antigo INAMPS, isso lá na década de 70, 80, e eu lembro muito bem que eu saía de madrugada com minha mãe para marcar consulta para mim e para as minhas irmãs, e saía ali de madrugada e chegava no INAMPS e via aquela fila gigante para marcar ficha, e isso me chamava muito a atenção à época, porque eu via o quanto era importante o profissional dentista, pela imagem que eu via daquelas pessoas todas buscando o atendimento odontológico, mas também me chamava a atenção pela situação que eu assistia ali de muita desigualdade, porque muitas vezes a gente chegava naquela fila do INAMPS, ali no IAPC, no IAPB, na Praça José de Alencar, e quando ia pegar a ficha, tinha acabado as fichas. E nós tínhamos que voltar no outro dia para enfrentar uma nova fila e com o risco de não pegar a ficha para o atendimento. E, a partir daquele momento, eu decidi que eu iria fazer odontologia pela importância que tinha aqueles profissionais, mas, de repente, ali também seria uma oportunidade para, de alguma forma, eu participar e diminuir essa desigualdade que eu via como profissional dentista. Então, foi um esforço muito grande que eu fiz para passar para a odontologia, até porque eu vinha de uma escola pública, mas consegui. E logo que me formei, exatamente eu fui trabalhar em 3 prefeituras aqui do estado do Ceará, 3 ao mesmo tempo, e lá eu comecei a fazer essa trajetória de buscar agregar dentro da minha profissão, diminuindo essa desigualdade. Os meus colegas dentistas, eles atendiam 5 por expediente, 5, 6, e eu atendia 20. Era uma forma de eu contribuir, até para retribuir também tudo que a educação pública me proporcionou. E ali eu fiz isso, mas chegou o momento em que eu digo, não, e por que não criar um sistema de saúde, a odontoarte, como a gente bem conhece hoje, que possa ser inclusiva e democrática, porque ela, por um valor pequeno, mensalmente, o nosso usuário ele tem acesso a uma odontologia de qualidade e com bons profissionais, com bons atendimentos. E hoje, graças a Deus, a odontoarte, com 26 anos de existência, ela atende hoje quase 160 mil usuários presentes no estado do Ceará e nos outros estados do Nordeste, também se expandindo para o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro. E isso eu ainda digo para os nossos colaboradores, que é só o começo. Nós vamos muito mais longe porque nós temos um propósito. E esse propósito, Léa, como você perguntou aí, tem muito a ver com a minha história. E a gente tem essa missão de expandir cada vez mais a nossa querida odontoarte. A odontoarte não se resume, né, só numa empresa, né? Ela alimenta e é retroalimentada por todo um ecossistema, né? Doutor Tadeu, falando aqui do negócio, eu fui pegando o gancho do 160 mil pessoas, e nessa decisão de montar a clínica, né, pesquisando, você tomou a decisão de montar a sua própria clínica, uma decisão. E a partir daí, depois de alguns anos, saiu e o senhor lançou aqui o plano de saúde, como o senhor falou, de um valor bem acessível, né? Buscando realmente acessibilidade. Aquele momento, tomar a decisão num mercado que é tão regulado, né? Eu não sei como é que era lá atrás. Conta pra gente essa decisão de enfrentar os grandes, né? Os grandes marcas, os grandes pesos que estão no mercado. E o empreendedor, né, um dentista com sua clínica, fala assim, eu vou lançar um plano de saúde odontológico. Uhum. Como é que foi esse ponto de decisão? Esse ponto, como eu falei há pouco, ele está ligado à minha história. Eu fiz a odontologia com um propósito, né? É um propósito de transformar
de fato, o sorriso, mas transformar a vida das pessoas. E quando eu falo transformar a vida das pessoas, eu falo transformar a vida dos nossos clientes, eu falo transformar a vida dos nossos colaboradores, eu falo também transformar a minha vida, a vida da minha família, a vida de uma sociedade, porque a gente gera emprego, gera renda. E naquele momento, tinha já grandes players do mercado, mas tinha e ainda tem um grande espaço para crescimento. Nós sabemos que o Brasil hoje... 7 anos, o Pedro, a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, meu filho. Sou racheiro de futebol, surfista, aprendendo aqui beach tênis, então tenho meus hobbies também, meus esportes. Torcedor do... Eu sou fluminense, mas eu torço Fortaleza também. Tá em casa. Né? Tô em casa? Vou ser bem tá tratado bem, aqui? bem. A metade. Tô a metade, né? É bem dividido. Mas eu atualmente eu tô mais pelo Fortaleza mesmo, porque minha criação foi em Laranjeiras, né? Então eu cresci em Laranjeiras e acabei sendo fluminense, mas eu tô agora aprendi a gostar do Fluminense, do Fortaleza. Muito bem. Meu filho me induziu a torcer pro Fortaleza. Sim, é inteligente esse menino. Então é isso. Então eu sou pai de família, marido e esportista. Muito bem. Então, Rabelo, vamos aqui falar um pouquinho, né? Discorrer um pouquinho aí da história, como é que surgiu aí, né? Eu vou chamar de império, porque vocês cresceram, né? Bem acelerado, né? Eu diria num período bem crítico, né? Do país, do mundo. Mas conta um pouquinho como foi essa trajetória, né? Era escola, né? Tem um visionário aí por trás, né? Tem um visionário, que é o meu pai, o professor Cláudio Bastos, que era o professor da UES. Tem a minha mãe, que sempre foi da área de educação também, mais da área do inglês, apesar de que ela teve academia de hidroginástica e outros. A família sempre foi muito empreendedora. Então, na verdade, minha mãe era educadora na área de inglês, meu pai é professor da UES, o meu irmão nós éramos professores, recentemente até largamos, né, deixamos o Instituto Federal. E meu pai, como professor da UES, ele tinha um sonho de ter uma instituição de ensino superior. E aí, por meio de um colega, um amigo, que era o professor Plácido Castelo, um investidor, ele apresentou um outro investidor, que era o dono dos colégios Ateneu no Rio de Janeiro, que veio para Fortaleza, e que tinha um sonho também de montar uma instituição de ensino superior. E aí, a partir daí, nós começamos a fazer um projeto no Colégio Ateneu e ganhamos o direito a montar o projeto para montar a Faculdade Ateneu na época. Ou seja, o trabalho começou aí uns 5, 6 anos antes de 2004, porque a instituição foi credenciada em junho de 2004. Já faz 20 anos, né? E esse sucesso todo parece que foi rápido, parece que foi um crescimento rápido, mas foi muito demorado. Foram 5 anos de projeto, que é muito demorado, naquela época era mais demorado ainda para autorizar a instituição de ensino superior, e mais 20 anos de trabalho árduo. Educação não é uma fábrica de caixa, né? São pessoas, então você tem que escolher bem os educadores, os professores, a equipe técnica. Então é um trabalho de muito longo prazo, né? Felizmente a gente está colhendo os frutos, e os frutos são o sucesso dos alunos. O principal fruto que a gente colhe é o sucesso, a felicidade dos alunos na vida profissional, na vida pessoal, e o que a gente tem visto. E você trouxe que é interessante, né? Durante o período que eu passei lá com vocês, eu lembro que na minha primeira semana, aí você tinha acabado de vir da Disney, aí me deu um manual, né? E falou assim, Léa, eu quero implantar isso aqui para os meus alunos, né? Eu quero encantar, eu quero formar, então... E era muito entusiasmático, né, isso. Como é que foi essa paixão? Porque assim, eu percebo que tudo que você fala, tudo que você se propõe dentro da instituição é pro aluno. O foco é realmente, né, o aluno. E como é que fecha essa conta? Porque a gente vai falar um pouquinho de sustentabilidade, que eu sei que tem lá, né, o Rafael, que é seu irmão, que ele aí, tipo assim, o Raber tá lá na frente, mas o Rafael disse, tá, mas a gente precisa sobreviver hoje, né? Porque senão a gente não consegue chegar aí nesse teu sonho grande aí. Como é que funciona isso? Exatamente. É porque lá o meu pai, o mantenedor, o fundador, ele tem um perfil acadêmico e também mais na área de marketing. O meu irmão é mais na área financeira, junto com a minha mãe, que já se foi recentemente, que Deus a tenha. E eu sou na área mais acadêmica e comercial também, na área de marketing. Então a gente tem um equilíbrio, somos todos professores, todos realmente, como eu disse, meu pai era da UES, eu era do Instituto Federal, e a gente consegue equilibrar. Aí, agora o desafio é grande, porque o desafio, na verdade,
o Brasil é um país pobre, né? O Brasil é um país que as pessoas são carentes, então elas têm a necessidade de estudar, mas não têm condições. Perfeito. Né? Você teve uma recente queda do FIES aí, que foi um desafio muito grande para as instituições de ensino, porque o Brasil precisa de financiamento público, mas a gente conseguiu reverter isso aí. A gente tem muitas bolsas de estudo, nós temos muitas bolsas de estudo, para você ter ideia, nós temos aí bolsas internacionais, Bolsa Atleta, nós temos 300 atletas bolsistas. Inclusive, eu queria citar que nós somos campeões dos Jogos Universitários Nacionais, nós somos a melhor Tem um projeto belíssimo, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho, gente, assim, é impressionante, né, o foco que eles deram no esporte para resgatar realmente, né, alguns jovens. E de né? dar oportunidade, né? Dar oportunidade através da educação e com foco no esporte, né? O esporte sendo uma porta para desenvolver e estimular também. E resgatar, né? sabe, o esporte Romulo? está muito ligado à educação, né? Desenvolvimento. País desenvolvido, a gente é só olhar as Olimpíadas, né? É o reflexo de um país desenvolvido, você vê no esporte lá como é que está. O investimento sempre está atrelado, né? Os Estados Unidos é pioneiro, assim, não sei se é pioneiro, mas pelo menos a gente observa que desde muito cedo o esporte está ligado à educação, né? Exatamente. Então a gente tem essa pegada também. Mas assim, o desafio é porque para oferecer uma educação com um valor razoável, com um preço razoável, de uma boa qualidade, realmente requer muita atenção. Para você ter ideia, no Brasil tem um pouco mais de 2.000 instituições de ensino superior. E aí eu vou colocar que 10% delas são de um bom padrão de qualidade. Entre 5% e 10%, se você entrar numa dessas 200 e poucas instituições de ensino, você vai ter um bom padrão de qualidade. Mas o desafio, esse padrão de qualidade eu estou colocando a partir do MEC. Mas o padrão do MEC ele não é suficiente hoje em dia. Você observa que o MEC ele olha muito a teoria, muito aspectos de insumos, quem são as pessoas, técnica, né? A parte da teoria. Mas hoje em dia você precisa ter um olhar mais atento, porque você tem um jovem que é diferente de alguns anos atrás. Então você tem o desafio de ensinar. Então vamos lá, o que é educação de qualidade? Para resumir aqui, educação de qualidade seria você conseguir passar a teoria daquele curso, né, daquela trajetória que o aluno escolheu, a prática. Para isso você tem que ter professores que unem a teoria e a prática, tem que ter professores de mercado, isso é muito importante. Mas também tem um outro aspecto, que o jovem está diferente. Você tem que ter o aspecto comportamental. Não adianta você ensinar um enfermeiro a medir pressão, a tirar sangue, a fazer aquelas ações que o enfermeiro tem por obrigação de fazer. Qualquer instituição de ensino razoável ou boa vai ensinar isso aí. Que a gente precisa ter atenção especial, e isso a gente tem tido muita atenção, com o aspecto comportamental. O aluno ele tem que aprender a se conhecer melhor, ele tem que aprender a conhecer a carreira dele, quais são as oportunidades de carreira, porque a carreira hoje em dia ela tem muitas nuances, né? Uma carreira ela se subdivide em 30, 40 oportunidades diferentes. E também conhecer o mercado de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, do Brasil, conhecer um pouco mais, para ele poder encaixar quem ele é, o que ele quer, qual é o objetivo dele, quais são as oportunidades de carreira e o mercado, o que o mercado oferece. Se ele não conseguir pensar, ele vai ser só um enfermeiro, ou um dentista, ou um veterinário, que não sabe pensar no futuro dele, na vida dele. Então, esse é um aspecto muito importante. E voltando aqui para o modelo Disney começa com os colaboradores. Perfeito. E você conseguindo... Mas esse é um modelo que é um projeto de longo prazo. Perfeito. Né? Que é cultura, então, né? Não é fácil. Então, ele começa com os colaboradores para poder ter um bom apoio aos alunos. Perfeito. A gente tem feito, não com esse nome, modelo Disney, mas a gente tem procurado oferecer o melhor apoio aos alunos. Então, essa é a nossa lógica, a nossa pegada. O sucesso do aluno ele envolve, dependendo do seu objetivo. Isso, sou mãe, que eu acho que é o papel que a gente, como mãe, desempenha melhor e o que a gente mais ama fazer, mas me divido, né, nessa função de mãe, empresária, como você disse, católica, uma pessoa também que gosta muito de estar servindo e com novos projetos. A gente, como a Leia falou, fazemos parte de um grupo
que está há 40 anos quase aí, e a gente está sempre inovando e buscando coisas novas. Então, o movimento é o meu nome, né? Então, vamos continuar aí nesse movimento. E muito, muito feliz de agora, Executive Club, a gente começou a apoiar lá no comecinho, e agora saindo do presencial e indo para o virtual, né? Estamos nas rádios e ganhando amplitude no Ceará todo. Então, é muito feliz de estar aqui nesse projeto também, que é uma expansão do Executive Club. Vamos lá, Yara. E como foi, né? Como tudo começou? Como é que começou a história, a fundação, a MRH, né? Pronto. Eu, sinceramente, não sou muito ligada em data, né? Então, quando eu sabia que vinha para cá, eu disse, espera aí. Vou estudar. Vamos lá, meus estagiários, pedir ajuda para os estagiários. Vamos lá, me passem aqui as datas. Coincidentemente, mas eu não acredito muito em coincidência, eu acredito muito em providências, e dia 13/6 fizemos 38 anos de empresa. Então, já coloquei no meu calendário, porque 40 anos eu acho que a gente tem que comemorar, apesar de não ser muito ligado em data, né? Daqui a 2 aninhos teremos festa. Já estou dando spoiler aqui de festa, porque 40 anos não dá para deixar de comemorar. Então, é isso. Começamos lá, 38 anos atrás, meu pai, que vinha de uma história de recursos humanos, meu pai foi gerente do antigo Bandes, Banco de Desenvolvimento, que existia, e ele começou lá como gerente de RH, construiu uma carreira muito bacana lá. Quando o banco acabou, ele entrou no PDV do banco e ele já trabalhava com consultoria nas horas vagas e foi natural. E aí ele, junto com o Pedro Coelho, que já tinha a MARP, Pedro Coelho, uma pessoa amada por nós, a gente considera família, a sociedade acabou, mas o amor não acabou, por ele e toda a família. E aí o Pedro Coelho já tinha a MARP, contabilidade, e propôs para o Melo uma sociedade para o Melo colocar o braço de recursos humanos, o braço de gestão de serviços. E aí começou a jornada, há 38 anos atrás. Começamos com a área de treinamentos corporativos para as empresas e seleção. Foram nossos primeiros 2 negócios. E consultoria naquela época, todo mundo aqui, nós somos mais ou menos da mesma faixa etária, OIM, né? A parte de consultoria para as empresas, de organização, que era como era chamado na época. E aí fomos trabalhando, eu não, né? Eu ainda estava engateando quase. Mas o Melo foi trabalhando e construímos esse grupo hoje com várias empresas. Temos hoje várias soluções, desde a parte da inicial de seleção e treinamentos corporativos, que ainda continuamos. E hoje o nosso grupo, temos até uma faculdade que foi o nosso que a gente chama o nosso bebê, que começamos em 2017, começamos os primeiros cursos tecnólogos, e estamos aí. Todo dia um novo desafio, todo dia uma nova conquista, mas muito feliz nessa jornada de quase 40 anos. É tão bom, muito obrigada pelo convite mais uma vez, porque fez eu ver o tamanho da nossa história, porque a gente vai trabalhando e às vezes não para contemplar, né? Contemplar e ficar feliz e agradecer por tudo, porque assim, nós somos 3 na diretoria, eu sou diretora de negócio, tem as minhas irmãs, a Lia e a Alice, que depois que o papai se foi, fez 6 anos agora em março, nós continuamos o negócio e assim, e estamos cada dia mais fortes e mais nos fortalecendo, e saber que eu posso contar com elas e que elas podem contar comigo é muito bom. E assim, esse convite de vir aqui contar a nossa história me fez contemplar e agradecer tudo isso. Então, eu queria mais uma vez agradecer, porque é muito bom você parar um pouquinho na correria do dia a dia, a gente vai só fazendo, executando, e não dá para a gente parar para perceber o quanto a gente tem que agradecer tantas pessoas, porque fora nós 3 na diretoria, eu tenho um time assim de gestoras nota 10. Tem a Valéria Mota, que é nossa gestora na área de Hunt, que assim, ela, na verdade, se tem um executivo aqui que não passou pela mão dela, eu acho difícil, né? Valéria é conhecida por todos e respeitada por todos. Tem também pessoas maravilhosas. Tem agora nosso segundo bebê, né? Porque o primeiro é a Facine, depois tem a área do Jovem Aprendiz, que é muito bacana. Fabiana está com a gente há mais de 15 anos também, uma pessoa assim ímpar.
a Tati, que é nossa gestora na área de locação de mão de obra. Então, assim, eu sou muito agradecida pelo time, que vocês viram que eu só falei de mulher, né? E daqui nós somos também maioria no estúdio. Praticamente, maioria, ganhamos. Ganharam mesmo. Então, e lá na MRH, gente, nós somos infinitamente maioria. Eu costumo falar, né, que às vezes a gente não valoriza, né, e não reconhece o tamanho que a gente é, né? Eu acho que a MRH, ela tá na história mesmo do estado, da capital. Tendo uma sociedade, tem que conhecer o sócio, né? Conhecer o sócio na semana. Conhecer só o produto. Só o produto, né? E vim aqui para apertar a mão dele e fechar a sociedade. E fazer isso tem que ter dinheiro, né? Então, eu fechei uma sociedade em março de 2002. No dia 12 de maio, eu estava viajando para cá. Financiei tudo. E entrei, dei o carro no negócio, dei tudo que eu tinha no negócio para entrar no negócio aqui, na época, aqui em Fortaleza. Então, assim, esse foi um desafio muito grande. Tem um desafio também dentro da empresa, que em 2015 eu tive que mandar muita gente embora. Então, eu mandei 30, 40 embora, eu acho que eu mandei bons e ruins, sabe? Porque eu não sabia quem eu podia contar. Porque tinha uma quadrilha dentro da empresa e eu não sabia quem que era o joio e quem que era o trigo. Então eu tive que tomar essa atitude. E foi um momento muito difícil da minha vida, que eu fiquei 72 horas acordado, né? E assim, porque estava um caos. Os carros pararam, rapaz, era uma complicação extrema, né? E eu tinha que olhar tudo. E a Frost é uma empresa muito grande hoje, né? Nós temos quase 800 funcionários. E assim, eu já não conheço todo mundo mais, né? São mais de 70 carros que está fazendo entrega nesse momento agora em algum cliente, né? São mais de 5 mil clientes cadastrados que está revendendo nossos produtos, né? Na linha Marujinho tem muitos empreendedores, né, que dependem da Marujinho para sustentar suas famílias, né? Então são muitos distribuidores, né, que saem na rua vendendo, tipo doceiro, com carrinho. Então, e a gente faz isso em todo o estado do Ceará, principalmente, a Marujinha. Então, assim, muita responsabilidade em cada decisão nossa. E isso está na minha voz, na minha palavra, né? Então, a gente se preocupa muito com isso, né? De eternizar os próximos anos da Frost, né? Então, a Frost tem 34 anos. E como que nós vamos sobreviver mais 34 anos? Como que nós vamos ser daqui a 68 anos? Então, isso está entrando numa nova geração. Então, o Felipe aqui está na administração da empresa, né, como diretor executivo. E muitas coisas que eu não fiz, ele está fazendo agora. Então, é uma nova fase, é um novo momento, né? Igual o Blend que falou, mudou a logomarca, agora é tudo verde, né? Porque antigamente eu tirei só o vermelho, que eu tirei azul e vermelho. Agora é tudo verde. Então, assim, e as coisas têm dado certo, né? A gente tem estudado bastante, lido bastante, né? Eu viajo muito para conhecer outros lugares, outros plays de negócio. Então, hoje a minha função é essa, conhecer plays de negócio para que a gente possa aprender mais, né? A gente não sabe tudo ainda. Então, e o mundo está mudando muito. Essa é a grande certeza que a gente tem, que as coisas vão ser diferentes a cada dia. Então, a gente tem que estar trabalhando cada vez mais para isso. Interessante. Eu lembro de uma entrevista do Abílio Diniz falando sobre isso, né? Sobre ele conhecer, né? Viajava bastante também para conhecer como é que funcionava, ele trazia muitas ideias vindo de fora para implantar como é que funciona. E aí, esse plano de expansão, os próximos 34 anos, como é que vocês... a última número que eu tinha estava hiper defasado, né? E tem um ano, eu acho, 62, 63 lojas, talvez, a última informação oficial, pública. E agora eu já descobri que tem mais de 80. Né? E saindo do estado, né, Rominho? E tem outros estados aí. Como é que está esse plano de expansão aí? E aí o Felipe
liderando, né, agora que entendeu uma diretoria executiva agora, como é que está esse plano da próxima 34, pensando no próximo ano, né? Porque tem uma meta de 15 que vira 20, né? Vira 30. Romi, assim, 34 anos é difícil, né? Assim, a gente nunca, acredito que meu pai nunca pensou que a Frost ia chegar onde chegou, né? E a gente sempre comenta internamente, né, que quando a gente está agora, a gente olha e fala assim, caraca, tem muita coisa para fazer ainda. É surreal, quantidade de oportunidade, quantidade de coisa para fazer. Mas assim, hoje a Frost tem 85 lojas, né? A gente tem vários canais de venda, então, como a gente falou, a gente tem um autosserviço, né, que é o supermercado, tem o varejo, restaurante, padaria, comércios, enfim. Tem um atacadão do Marujo, que são revendedores que a gente atende direto em casa, né? Normalmente mãe de família, né? Uma dona de casa que tem uns meninos lá na rua que quer pedir geladinho, aí vai, Marujinho, tem Marujinho, ela vai lá e já deixa lá os Marujinhos para ela vender, então a gente também atende muita gente assim. Por isso que é muito importante, né, do ponto de vista social mesmo, pra gente, a Marujinho. A gente tem um canal de polpa, como você bem disse também, né, a gente está nesse mercado novo, mercado de 1 ano e meio que a gente entrou, que é um mercado do tamanho do sorvete, né, que a gente ainda tem muito a crescer. Temos açaí também, hoje a Frost também é a quarta empresa maior de açaí, dentro dos supermercados também. Então a gente tem açaí 3.6 em balde, tem açaí batido para açaiterias, tem creme de ninho, creme de cupuaçu para açaiterias. Tem a parte toda de pote também, sem açúcar, enfim, tem várias coisas, com banana, enfim. E assim, quando eu comecei esse negócio das lojas, eu achava muito surreal chegar em 30 lojas, assim, totalmente surreal, assim, absurdo. E quando eu cheguei em 30 foi um pulo, né, porque a gente abriu muito rápido, abri muitas lojas na pandemia, eu fiz umas 6 inaugurações de porta fechada, com uma portinha assim, cardápio pra fora, e a galera indo lá na pandemia e no iFood, e não podia entrar, e ficava aquele climão, porque tinha dia que podia, aquela loucura que todo mundo viveu, né, e infelizmente a gente literalmente inaugurava com uns balão pra fora, e dizemos, estão abertos. E a gente abriu várias lojas nesse sentido, assim, porque eu peguei muita oportunidade de ponto na pandemia, muito. Então na época era muito surreal mesmo chegar em 30 lojas, e aí eu desenhei um projeto para 100 lojas na época. E aí nesse projeto eu apresentei para o meu pai na época e assim, eu envolvia vários estados nesses 100 lojas, vários. E quando a gente chegou em 30, que para mim era surreal, eu percebi que isso tudo que eu fiz não valia de nada, porque essas 100 lojas eu tinha projetado para 8 estados e tipo, dava para fazer em 3, fácil. E aí a gente meio que redesenhou esse projeto, e aí e a gente lá na empresa gosta de usar muita analogia, né? E assim, quando eu comecei a desenhar de novo, eu falei, cara, preciso buscar uma analogia. 100 lojas é muito padrão, todo mundo usa 100 lojas, nada a ver. E aí eu criei a analogia de 3 patinhos numa lagoa. A gente vai buscar os 3 patinhos numa lagoa, que é 222, 222 lojas. E aí já era um pouco mais ambicioso, e aí pra mim ainda é surreal chegar em 222 lojas. Só que hoje, com 85, a gente enxerga que é super possível, e nos mesmos estados que eu tinha desenhado as 100 lojas. Né? Então a gente não aumenta o número de estados, né? Pelo contrário, a gente vai adensar mais, entrar no interior. Tem muito interior que a gente ainda não atende no Ceará com loja, apesar de a Frost atender. Né? Então, assim, em projeção de lojas, a gente tem essa expectativa de chegar. E aí, outra loucura, que na época era totalmente bizarro, mas eu acredito que a gente conseguiu chegar nesse marco em 2026. Né? E justamente pelo número, né, 2, 2 e 6, que era 3, 2, então eu sou maluco nisso, entendeu? E eu falei, cara, é difícil, mas vamos fazer acontecer. Isso foi em 2022 e, assim, era impossível chegar nesse número, e hoje eu tô cada vez mais acreditando que é possível sim, a gente vai conseguir. Fora isso, tem novos mercados, novas praças, né, a gente está entrando no Pernambuco, a gente entrou no ano passado, Paraíba esse ano, a gente está entrando agora em outros estados também, Alagoas, Sergipe. Provavelmente ano que vem estamos na Bahia também já. Então, assim, é um desafio muito grande, porque hoje, dentro da nossa estrutura, não é só vender, não é por representante comercial, existe toda uma estrutura de back-office por trás, né? Então, a gente tem a logística, tem a parte administrativa de lá, tem a parte toda da filial em si, tem a parte da distribuição, tem toda a parte de freezer, que a gente vai aumentar a cliência, então tem que disponibilizar o freezer incomodado. Tem no caso da loja, tem abertura de loja, busca do sócio operador, enfim, tem uma série de questões para se resolver, tanto quando é novas áreas, quanto principalmente novos estados, que aí envolve questão tributária, enfim, vários detalhes que fazem a nossa vida ser uma loucura,
justamente por ser várias, a gente chama de petecas, né? Tem várias petecas no ar caindo, a gente tem que tentar dar conta de pegar umas, construir um trampolim para uma que cai não cai no chão e ficar brincando ali e tal. Então, assim, a gente tem muito desafio para correr e a certeza que a gente tem é que é só o começo. Sempre falo isso, né? A gente tem, de fato, a Frost é muito grande, muito grande. Realmente, a gente cresceu muito nos últimos anos, a gente tem uma história incrível, meu pai participou de quase toda, né? Mas a história dele também é incrível, antes Frost também. E o nosso desafio, cara, é dizer que é só o começo mesmo, porque Porque a gente sabe que tem muito a se construir, muito a se fazer, e que isso gera oportunidade para muita gente, tanto para consumidores, clientes, quanto para as pessoas internas que trabalham com a gente, né? Porque todo mundo tem um anseio de crescimento e faz parte de toda a estrutura do time, e todo mundo tem essa ciência, é muito importante para a gente. Essa expansão em lojas próprias, ou eu vi que você falou de sócio operador. Uhum. Como é que está funcionando esse modelo? Boa. Para dobrar praticamente, triplicar o tamanho atual. Né? Boa. Exatamente assim, nosso modelo é um modelo sócio operador, não é franquia.